Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, a live de hoje é muito especial porque eu quero falar sobre o IPO do Kotai Ecosystem na Bolsa Americana. Compartilhe essa live o máximo que você puder, deixa o seu like. Quem deixar o like vai ficar milionário até 2030. Tô falando sério. Compartilhe essa live com aquele amigo seu do Facebook, do WhatsApp, porque meus amigos, hoje, assim como o Ike Batista fez IPO de suas empresas, nós também vamos fazer IPO do Kotai Ecosystem, ok? Compartilhe essa live o máximo que você puder. Deixa aí o seu like. Pessoal, é o seguinte, preste muita atenção nisso aqui. A Nubank, hoje, ela superou a Petrobras. Você tem noção? Tem noção disso? Nubank supera a Petrobras e torna a empresa mais valiosa do Brasil. Quantos anos tem a Petrobras? Dezenas? Quantos anos tem a Nubank? Pessoal, presta atenção nisso aqui. A Nubank, ela começou, o início da Nubank foi em uma casa alugada em São Paulo. Eu não lembro agora especificamente em qual região de São Paulo a Nubank ela operava. Mas o início da Nubank é muito interessante porque ela começou numa casa alugada, ela não tinha uma infraestrutura, ok? Começou no dia 6 de maio de 2013. 6 de maio de 2013. E olha só, ela foi listada. O IPO da Nubank na Bolsa Americana aconteceu no dia 8 de dezembro de 2021. 8 anos depois. Olha como que fintech é uma coisa extremamente escalável. Pessoal, olha só. Presta atenção nisso aqui. Nós estamos em 2025. A Nubank foi criada em 2013, 12 anos atrás. Em apenas 12 anos, a Nubank se tornou a empresa mais valiosa do Brasil. Sabe por quê? Escalabilidade. Agora eu quero que os senhores imaginem o que nós, do Kotai Project, estamos construindo aqui. Olha só, imagina só. Todo o nosso ecossistema acessível, sem fronteiras para qualquer pessoa da face da Terra em questão de minutos. É isso que nós estamos construindo. É isso o que nós vamos entregar agora no dia 15 de novembro. Olha só, aqui tem um aplicativo instalado no meu smartphone, certo? Vou clicar aqui, pronto. Você tem acesso a praticamente todo o nosso ecossistema. Assim que você abaixa o aplicativo, em questão de pouquíssimos minutos, você vai ter acesso a praticamente todo o nosso ecossistema em questão de minutos, sem qualquer burocracia. Então, a escalabilidade de uma empresa faz com que ela se valorize muito rápido. E é isso que vai acontecer com o Kotai Ecosystem. Kotai Ecosystem é uma marca patenteada por nós, do Kotai Project. Então, pessoal, a nossa intenção é fazer um IPO na Bolsa Americana em 2028. Eu vou explicar para vocês como isso será possível, tá? Presta atenção. Observe isso aqui. Inicialmente, vai precisar existir uma estrutura jurídica ideal, chamado Dual Stitch System. Eu não sei falar inglês, mas o que significa isso aqui? O modelo ideal para o Kotai é um sistema de dupla camada jurídica, muito semelhante ao usado por Binance, Ripley, Tether e até empresas listadas como Coinbase,
mas com foco em descentralização e soberania operacional. Como é que vai funcionar isso aqui? Vai ter duas camadas. A primeira camada é a Cotai Ecosystem Inc. É uma holding listada na Bolsa dos Estados Unidos. Isso aqui em 2028, tá? A segunda camada é a Cotai Global Services Ltda, administra operações técnicas fora dos Estados Unidos, tá? Olha só. Primeiro, o Cotai Ecosystem. O Cotai Ecosystem, ele estará ou nos Estados Unidos, ou Delaware, ou nas Ilhas Caimã, certo? É uma empresa pública listada em bolsa americana. Atua como holding de tecnologia e marca registrada global. Não opera a corretora, ela não opera a wallet, ela não opera o gateway de pagamento ou qualquer outro serviço que nós oferecemos no Cotai Ecosystem de forma direta. A função do Cotai Ecosystem, essa marca que estará listada na Bolsa Americana, a função dela é desenvolver software, firmar parcerias e atrair capital institucional. Você entendeu? Entendeu até aqui? Olha só, então, a primeira estrutura é Cotai Ecosystem, que é uma holding listada na Bolsa Americana. A segunda é a Cotai Global Services, que está fora dos Estados Unidos, né? Esse aqui é o que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, Cotai Global Services, essa aqui é a segunda camada. Uma empresa fora da jurisdição americana. Você entendeu? A sede sugerida é Belize, ou Panamá, ou Seychelles, ou Paraguai. Que inclusive nós temos empresa aberta no Paraguai e no Panamá. Então dá para fazer tranquilamente, tá? Toda essa parte jurídica, estou tendo aconselhamentos, tá, meus amigos? Inclusive falando disso, eu participei de um evento do Ike Batista, onde o próprio Ike autografou aqui o livro. Cara, o Ike é gente finíssima, tá? Para mim, o Ike é uma inspiração. Inclusive, ele é especialista em IPOs. Eu recebi dicas do próprio Ike Batista para a gente poder conseguir realizar esta tarefa de fazer um IPO do Cotai Ecosystem em 2028. Eu recebi conselhos do próprio Ike. É sensacional. Dá para fazer, tá? Olha só, pessoal, é o seguinte. A questão, meus amigos, é o seguinte. A sede sugerida, Belize, Panamá, Seychelles ou Paraguai. Beleza. Responsável por operações técnicas, ou seja, essa empresa que estará fora dos Estados Unidos, ela será responsável por operações técnicas e equipes globais como manutenção, marketing, desenvolvimento, a parte administrativa e infraestrutura operacional dos produtos Cotai Wallet, Cotaico, Cotai Payments, Cotai Bet e vários outros produtos. Ok? Quem vai administrar essa infraestrutura é a Cotai Global Services, que está fora dos Estados Unidos. E também a Cotai Global Services, ela opera sobre o modelo não custodial, sem gerenciar os fundos, lembra disso? De uma forma descentralizada. Portanto, sem exigência legal de KYC globalmente, mantendo a descentralização e o anonimato dos nossos usuários, 100% de maneira legalizada, seguindo todos os parâmetros americanos. Isso que é o mais importante. Vamos lá. Ok? Resultado, pessoal. Resultado do IPO. O IPO ocorre nos Estados Unidos, mas a jurisdição das operações descentralizadas fica fora do alcance do governo americano, garantindo que ninguém tenha poder sobre os dados ou chaves privadas dos usuários. E isso aqui é totalmente possível porque as leis americanas são muito sólidas, ok? Elas respeitam a propriedade privada, certo? Então, seguindo as normas, você consegue fazer um IPO nos Estados Unidos e mantendo a descentralização e o anonimato dos nossos usuários, dos nossos clientes. Isso é muito bom, criando uma proteção de dupla camada. Pessoal, olha só, isso aqui é absurdo, cara. Ó,
estrutura legal e de compliance para o IPO. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Antes de eu fazer esse vídeo, antes de eu estar aqui fazendo essa live para os senhores, eu tive muito cuidado, certo, de consultar alguns advogados e fiz uma pesquisa extensa, além de ter tirado algumas dúvidas com o próprio Ike Batista. É possível. Seguindo algumas regras, é totalmente possível nós blindarmos o nosso ecossistema contra o governo americano e, ao mesmo tempo, podermos entrar na Bolsa Americana. Presta atenção nisso aqui. A empresa listada, ou seja, o Cotai Ecosystem, que ela estará listada na Bolsa Americana, olha só, é uma tech company. Tech company, não uma financial entidade. Ou seja, nós seremos uma companhia de tecnologia, não uma empresa de finanças centralizadas, ok? Ó, o ativo listado é a ação da empresa, não o token Cotai, não a altcoin Cotai, certo? Ó, cumprindo todas as exigências da SEC, que é a governança, auditoria, relatórios, disclosure, não sei o que significa isso, mas seguindo todas as regras da SEC, desse órgão lá, americano, a gente consegue, tá? Olha só, no prospecto de IPO, deve deixar explícito que os serviços descentralizados são operados por entidades independentes fora dos Estados Unidos. E que o altcoin Cotai não é uma security. Que a empresa não controla nem tem acesso aos dados ou fundos dos usuários. Que a DAO é a entidade governante do protocolo Cotai Chain. Esse formato blinda juridicamente a holding listada contra qualquer tentativa de extensão de regulação sobre os serviços descentralizados. Pessoal, isso aqui é uma estratégia totalmente legal e aceita pelo governo americano. Ó, exemplo de cláusula típica de prospecto. A Cotai Ecosystem, essa holding, ela atua exclusivamente como provedora de tecnologia e marca. Os serviços operacionais, por exemplo, a corretora, a Cotai Wallet, o gateway de pagamento, a casa de aposta, ou vários outros serviços que nós vamos oferecer ainda, são administrados por empresas independentes fora da jurisdição americana e não estão sob controle direto da Cotai Ecosystem, da holding que está nos Estados Unidos. Você entendeu? Olha só. Estrutura operacional praticamente blindada. Presta atenção. Cotai Ecosystem é uma empresa americana listada, certo? Ou registrada nos Estados Unidos, por exemplo, em Delaware. É uma holding de tecnologia e IPO, seguindo todas as normas da SEC, com auditoria e relatórios. Agora, a segunda empresa, que está fora dos Estados Unidos, que é a Cotai Global Services, LTDA, registrada, por exemplo, em Belize, Panamá, Paraguai, ela administra os produtos e equipes, regula localmente como softwares e provedores. Você entendeu a diferença? Você entendeu? Dessa maneira, nós criamos uma estrutura operacional blindada. Ok? Pessoal, o que eu estou mostrando aqui é o segredo do bilhão. Não é o segredo do bilhão, é o segredo das dezenas de bilhões que eu vou mostrar para você. Presta atenção. Imagina o quanto que o Cotai vai valorizar. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Essa divisão que eu acabei de mostrar, da Cotai Ecosystem, que é a holding americana, e a Cotai Global Services, que está fora dos Estados Unidos, essa divisão, essa blindagem, ela garante que o KYC e o anonimato não sejam afetados. Ok? Então,
Mesmo o Cotai Ecosystem sendo listado na Bolsa Americana, mesmo assim, os produtos oferecidos pelo Cotai Ecosystem, o nosso ecossistema, mesmo assim, não vão precisar passar por KYC, porque nós respeitamos todas as regulamentações. Nós não administramos os fundos. Você está entendendo? Olha só, o governo americano não tem a base legal para exigir acesso aos dados. O IPO continua sendo 100% compatível com as normas da SEC. Hã? É absurdo. Essa estratégia é absurda. E vai dar certo. Tá? Olha só, essa aqui é a mensagem estratégica para o IPO acontecer. Ok? Ó, o Cotai Ecosystem representa a integração entre o mercado financeiro tradicional e a nova era descentralizada. A empresa pública atrai o capital e confiança institucional, enquanto o ecossistema Cotai, que é administrado por uma empresa fora dos Estados Unidos, continua sendo autônomo e global, mantendo a liberdade, o anonimato e a transparência total dos usuários. Absurdo. Absurdo. Pessoal, olha isso aqui. Fora da autoridade americana. Resultado. Ações da empresa listada se valorizam com a expansão global, então quanto mais usuários, mais as ações do Cotai Ecosystem vão se valorizar. A cripto Cotai se valoriza com o crescimento do uso real e com a listagem da bolsa. Porra! O governo americano não tem autoridade legal sobre o protocolo nem sobre os usuários do ecossistema. Pessoal, olha só. Isso aqui é a projeção que nós fazemos para que a gente consiga fazer a listagem do Cotai Ecosystem na Bolsa Americana, tá? Para que o IPO, presta atenção, pessoal. Olha só, vou explicar uma coisa para vocês. Para que o IPO aconteça, é necessário que nós tenhamos já um tamanho bem interessante. É por isso que o IPO não vai acontecer agora, né, pessoal? É por isso que o IPO vai demorar um pouquinho para acontecer. A projeção é que a gente consiga iniciar o processo de IPO em 2028. Então, possivelmente, para 2028 a 2029, a gente vai conseguir fazer esse IPO. Por quê? Porque em dezembro de 2028, essa aqui é a nossa projeção. O contexto de pré-IPO base de cálculo. A nossa meta é alcançar, em final de 2028, 15 milhões de usuários. Essa é a nossa meta, até final de 2028. Qual que é o faturamento mensal por usuário? 6 dólares. 6 dólares é o faturamento mensal por usuário. Faturamento mensal total, 90 milhões. Ou seja, 15 milhões de usuários vezes 6 dólares dá 90 milhões de dólares de faturamento mensal. Faturamento anual atualizado, 1 bilhão e 80 milhões de dólares. Ou seja, a gente só vai chegar para fazer o ICO, a gente só vai chegar na Bolsa Americana para fazer o IPO da nossa holding, do Cotai Ecosystem, quando nós tivermos estes números aqui. Que a nossa base de cálculo é chegarmos nesse patamar no final de 2028. Entendeu? É totalmente possível, pessoal. Para falar a verdade, eu acredito que nós possamos chegar neste tamanho aqui de 15 milhões de usuários antes de dezembro, antes do final de 2028. Eu acredito que nós possamos chegar nesse tamanho aqui. Tá? Olha só. Com esse faturamento anual de 1 bilhão e 80 milhões e crescimento global descentralizado, o Cotai Ecosystem se enquadra na categoria de Tech Unicorn Global. Ou seja, traduzindo no pé da letra seria tecnologia unicórnio global. Ou seja, uma empresa que tem um potencial global, um unicórnio global, que não vale 1 bilhão, vale dezenas ou até centenas de bilhões, tá? Com potencial. Então, o Cotai Ecosystem se enquadra na categoria de Tech Unicorn Global, comparável às medidas de valuation de startups listadas com receita semelhante. Tá?
E o mais interessante é que essas tech unicórnio global, cara, a média de valuation delas é 25, 35, 60 vezes. Olha só. Essa aqui é uma projeção bem conservadora, tá, pessoal? Uma projeção de apenas 25 vezes. A Coinbase é 65 vezes. Tá? Então, eu estou jogando bem baixo aqui. Pode ser que a gente consiga chegar no valuation de 30, 60 vezes. Entre 30 e 60. Mas eu estou jogando baixo, eu estou sendo bem conservador. Então, o valuation projetado para o IPO do Cotai Ecosystem é de um faturamento anual de 1 bilhão e 80 milhões, múltiplo conservador de 25 vezes, ou seja, empresa de tecnologia, descentralização, blockchain própria, ela tem um potencial de mais de 25 vezes de valorização do seu faturamento. Então, o valuation estimado do IPO é de, no mínimo, 27 bilhões de dólares. Ok? Pessoal, eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu pesquisei muito para fazer essa live aqui. Então, a nossa meta é, no final de 2028, conseguir fazer um valuation estimado de IPO de 27 bilhões. Para isso acontecer, nós não podemos esconder os números. Os números precisam ser transparentes. Nós realmente precisamos chegar nesse patamar aqui de 1 bilhão e 80 milhões por ano. A gente consegue um valuation de 27 bilhões no nosso IPO. Tá? Então, olha que legal isso aqui. Qual que é a estrutura de ações e captação? Se o IPO vender 15% das ações, porque isso aqui é um padrão médio de IPOs de tecnologia. Geralmente, os IPOs de tecnologia, eles acabam vendendo em torno de 10 a 20% das ações, no momento que eles fazem o IPO. Então, se nós vendermos apenas 15% das ações lá em 2029, né? Porque de 2028 até 2029 leva um tempo, né? Então, em 2029, a gente fazendo essa estrutura, né, de captação no IPO e vendendo 15%, a captação no IPO seria de mais de 4 bilhões de dólares. E a participação mantida dos sócios majoritários ainda seria de 85%. Ou seja, o valor inicial da ação estimada é de 1 bilhão de ações. O preço de abertura seria de aproximadamente 27 dólares por ação. Tá barato. Por que tá barato? Porque a projeção de crescimento do nosso ecossistema é absurdo. Com 15 milhões de usuários, a gente vende a ação por 27 dólares. Quando a gente alcançar 100 milhões de usuários, as ações estariam valendo entre 150 a 180 dólares. Você já imaginou a gente alcançar a Binance nos próximos 10 anos com 300 milhões de usuários? Cara, o preço das nossas ações estaria aproximadamente ali, sei lá, acima de 300 dólares. Bem mais que 300 dólares por ação. Você entendeu? Então assim, pessoal, conforme você vai ganhando usuários, mais as suas ações vai se valorizando. Foi isso que aconteceu. Olha só, vou até mostrar para você aqui, ó. Olha só. Foi isso que aconteceu com a Nubank. Foi isso que aconteceu com a Nubank. Por que a Nubank se tornou a empresa mais valiosa do Brasil? Porque nesses últimos meses, nesse último ano, a Nubank cresceu absurdamente em números de usuários. Você está entendendo? Então, quer dizer o quê? Obviamente, a Nubank também aumentou seu faturamento. Só que, conforme os usuários do nosso ecossistema for crescendo, ok? Maior será o valor das nossas ações. Agora você imagina quanto que vai estar valendo a Crypto Cotai. Meu amigo, é possível que nós possamos ultrapassar $1 na Crypto Cotai nos próximos 8 anos. É possível, é totalmente possível, tá? Olha só, pessoal, resumindo aqui o IPO em 2028. O IPO do Cotai Ecosystem representa o ponto de convergência entre o mercado financeiro tradicional e o universo descentralizado. A listagem nos Estados Unidos amplia o acesso a capital institucional
enquanto o ecossistema permanece autônomo, global e sem fronteiras, e mantendo o anonimato dos usuários. Com 15 milhões de usuários e faturamento superior a $1 bilhão anual, o Kotai Ecosystem será uma das empresas de tecnologia mais valiosas a emergir da era da descentralização. Tá? Olha só. Então, meus amigos, até 2030, eu tenho a mais absoluta certeza. Nós alcançando ali, a gente alcançando o IPO de 2028 até 2029, porque esse é o meu objetivo. O meu objetivo não é só pegar 1 bilhão. O meu objetivo é bilhões, ok? Então, para mim conseguir dezenas de bilhões, eu preciso fazer um IPO do Kotai Ecosystem, criando essa infraestrutura. E o legal é que isso valoriza a cripto Kotai. Tá? Isso valoriza pra caramba a cripto Kotai. E, consequentemente, eu acredito 100% que a cripto Kotai estará acima de 60 centavos de dólar até 2030. Eu tenho a mais absoluta certeza do que eu estou falando. Nós fazendo um bom trabalho, ok? Olha só, pessoal, olha só isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Essa é a estrutura operacional blindada. Algumas pessoas podem se perguntar, mas isso não vai afetar a descentralização? Isso não vai afetar, por exemplo, o controle do Estado no ecossistema? Não, não afeta. Porque existe uma estrutura operacional blindada. Olha só, o Kotai Ecosystem, essa marca que nós estamos construindo, a marca que nós estamos construindo é o Kotai Ecosystem. Ela será uma holding, ok? Agora, o Kotai Global Services, ela será uma empresa fora do mercado americano, que o Kotai Ecosystem vai administrar. Tá entendendo? Só que o Kotai Global Services é uma empresa não americana. Então, você cria uma holding de tecnologia, faz o IPO dela, certo? Faz o IPO dela e mantém, minha câmera tá bugando aqui, voltou. E mantém uma segunda camada de proteção fora dos Estados Unidos. Essa segunda camada de proteção é ela que vai administrar o produto e a equipe. Ela que vai administrar o ecossistema fora do controle americano, fazendo uma blindagem do ecossistema e ao mesmo tempo a gente vai poder se aproveitar desse mercado trilionário americano. Porque olha só, imagina só, a gente fazendo essa listagem, essa divisão, ela vai garantir, certo? Vai manter o KYC e o anonimato não sejam afetados, o governo americano não tem a base legal para exigir acesso aos dados, o IPO continua sendo 100% compatível com as normas dos Estados Unidos. Olha só isso aqui. Estrutura jurídica. Modelo ideal para o Kotai Ecosystem. Dupla camada jurídica. Kotai Ecosystem é a empresa que vai ser listada na Bolsa Americana. O Kotai Global Services é uma empresa fora do mercado americano, sediado no Panamá ou no Paraguai. Ou em ambas, tá? Você está entendendo o jogo? Você está entendendo o jogo do bilhão, meu amigo? Você entendeu o jogo do bilhão? Você entendeu? Meu amigo, quem entender o jogo que nós estamos jogando aqui vai ficar milionário nos próximos anos. Vai ficar multimilionário. Multimilionário. Pessoal, olha só isso aqui. A Nubank começou numa casa alugada em São Paulo. E a Nubank era uma empresa brasileira. Ela tinha uma limitação muito grande no território nacional brasileiro e ela tinha uma limitação também chamada regulamentação brasileira. E olha só aonde ela chegou. Sabe por que a Nubank chegou nesse nível aqui, de ser a empresa brasileira mais valiosa do Brasil? Porque ela facilitou a vida das pessoas. A Nubank facilitou a vida das pessoas. E é por isso que a Nubank chegou a se tornar a empresa mais valiosa do Brasil.
Ok? Agora você imagina o Cotai, agora você imagina o Cotai Ecosystem. Uma empresa global que vai facilitar a vida de milhões de pessoas. Com apenas um dedo, a pessoa clica, ela baixa a carteira, ela vai ter, em questão de minutos, ela vai ter acesso a todo o nosso ecossistema de maneira 100% desburocratizada. Você já tem noção? Tem noção da escalabilidade global disso? Tem noção? Pois é, pessoal. Pois é. É isso que nós estamos fazendo. E é isso o que o próprio Eike Batista disse que é possível. Dá para fazer. E ele me mostrou o caminho das pedras. Ok? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E em breve, pessoal, novidade, tá? Tem sócio bilionário entrando na parada. Tá bom? Quem não acreditar nesse projeto, em 2030, estará chorando no banho. Porque o Cotai, ele vai alcançar muito mais do que 60 centavos até final de 2030. Muito mais do que 60 centavos até final de 2030. Muito mais. Ok? Sabe por quê? Porque o Cotai, além de ter uma infraestrutura absurda, a gente vai listar o Cotai Ecosystem na Bolsa Americana e até 2029, eu acho que eu vou estar na Forbes. E todos vocês que estão acreditando nesse projeto, os senhores serão os homens mais ricos da sua família. As pessoas mais ricas da sua família. Porque investiram no ICO. E o Cotai vai valorizar muito. Se você comprar um plano diamante hoje, ou 2, ou 3, ou 4, pode comprar quantos planos diamante você quiser. Imagina só, você, investidor aí que comprou um plano diamante. 2030, o Cotai bateu 60 centavos. Você vai ter praticamente 20 milhões de dólares na sua mão. Pessoal, quem não acreditar agora, quem não investir agora vai estar chorando no banho. Pode confiar no que eu estou falando. Dia 15 agora, você vai poder baixar a Cotai Wallet. E, inclusive, eu apresentei para o Eike Batista a nossa carteira. E o celular do Eike Batista é Android, tá? Ele falou que vai baixar a carteira para experimentar. Legal. Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva no canal. E dia 17, 18 e 19 agora, eu vou estar no evento com o Jean-Guier Diniz, que é um investidor bilionário também. E no dia 28 e 29, né? Vai ser a Blockchain Conference Brasil. A gente vai fazer um evento lá, a gente vai participar da Blockchain Conference Brasil. E dia 5 de dezembro, vamos ter a Cotai Summit, o nosso próprio evento. Cara, muita coisa boa vai acontecer. A gente vai finalizar, tá? Logo, 300 investidores anjo. Tô falando sério. Já passamos de 70 investidor anjo. Vamos chegar nos 300 ainda nos próximos meses. Invista o quanto antes, senão você vai chorar no banho em 2030. Tô falando sério. Até mais, pessoal.